Quando chegamos a um determinado ponto de nosso desenvolvimento espiritual, perguntamo-nos como poderia haver tal Deus como tem sido adorado nos últimos 4.000 anos, seja o Deus hebreu, o Deus cristão ou o Deus budista. Através de orações a esse Deus, as guerras não foram superadas, nem a paz veio à Terra. Além disso, seja qual for a longevidade demonstrada neste último meio século, veio pelo aumento do conhecimento que a medicina alcançou através de pesquisa, resultando em uma melhor compreensão da nutrição e do saneamento. Hoje, muitos ministros estão dispostos a admitir que um novo conceito de Deus deve ser apresentado ao povo, porque o que até agora foi apresentado não tem sido Deus, mas apenas uma imagem falsa. Não é fácil chegar a um ponto da consciência em que estejamos dispostos a reconhecer isso, e então nos perguntamos: o que é Deus? A questão é: o que é Deus? E não quem. Porque pensar em Deus como quem seria substituir uma falsa imagem por outra. Pense por um momento em onipresença, uma presença preenchendo todo o espaço, uma presença exatamente onde estamos, quer façamos nossa cama no céu, no inferno, ou se caminhamos pelo vale da sombra da morte. Salmos 23:4. O que é essa presença? O que é onipresença? E ao mesmo tempo, todo o poder e toda a sabedoria. O que é isso? O que é essa presença que está sempre conosco, cujo prazer é dar-nos o reino? Esta presença que conhece nossas necessidades mesmo antes de nós, que vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos, que prepara mansões para nós. O que é isso? À medida em que retomamos essas perguntas em nossa mente, sem medo de que haja qualquer Deus que vá nos punir por tal questionamento, conforme nós desistimos da fé naquilo que nunca garantiu a nossa fé, descobrimos que a presença não faz tudo por nós, porque não entendemos o que ela é e como atua. Devemos esvaziar o vaso cheio de todas essas falsas crenças e imagens, para que possamos ser preenchidos com a verdade. É verdade que, em todas as eras, somente alguns poucos atingiram a sabedoria, o entendimento e a demonstração real da onipresença. Mas o mundo, por acaso, mostrou alguma evidência de uma presença divina, de um poder infinito do bem? A inevitável resposta negativa poderia ser bastante perturbadora para a fé de alguém. No entanto, só porque os falsos deuses deste mundo falharam com o mundo, ou porque as pessoas do mundo falharam com o único Deus, não podemos cometer o erro dos ateus e crer que não há Deus. Vamos sim reconhecer que não temos pesquisado o suficiente, mas aceitado as presenças sem questionar, opiniões e teorias que nos foram transmitidas. Se a liberdade tem algum significado, seu sentido mais vital deve ser a liberdade de pensar, de procurar, perguntar e descobrir o que está além do horizonte do conhecimento aceito, até chegarmos à meta que buscamos, a meta que é a vida harmoniosa, vida abundante e eterna. Por que negaríamos que individualmente esse é nosso objetivo? Por que não ser sincero e reconhecer que estamos neste momento em nosso estudo da sabedoria espiritual por um propósito, que é buscar a vida eterna, buscar aquilo que trará a paz na terra a todos os homens ao longo de todo o tempo, e garantir a liberdade, de modo que a liberdade nunca mais esteja à mercê do homem. Por que não reconhecer que a nossa grande esperança é que aquilo que está nos libertando individualmente venha finalmente libertar o mundo inteiro?
Quando uma pessoa alcança a liberdade espiritual, ela alcança isso para todo mundo, mesmo que demore um século para a demonstração na Terra dessa plenitude e cumprimento dessa liberdade. Este deve ser o objetivo de cada indivíduo que foi transformado pela graça de Deus no caminho espiritual. Procurar e procurar até que ela chegue, porque ainda que apenas um de nós realize isso, colocará em movimento aquilo que pode libertar o mundo inteiro. Quando uma pessoa está presa a algum sentido de limitação e busca a ajuda de um praticante espiritual, a ajuda que ela recebe é a percepção, por parte do praticante, de que Deus constitui a consciência individual e que mesmo o corpo é o templo do Deus vivo. Isso libera a pessoa da crença universal de que ela é o homem mortal, com um corpo mortal. Como isso é comprovadamente verdadeiro para uma pessoa, por que não vemos que um indivíduo, ou dois, ou mais reunidos, ou 10 homens justos? Gênesis 18:32. Apenas 10, sabendo que Deus constitui a consciência do homem individual, poderiam libertar todo esse mundo? A única escravidão que existe é a crença de que somos insignificantes homens mortais. A liberdade virá com a compreensão de Deus como consciência, da consciência como onipresença, e a percepção de que essa consciência é a consciência individual do homem. Nunca pensemos que a liberdade virá enquanto acreditarmos que Deus está em qualquer outro lugar, exceto onipresente como a consciência individual do homem. A liberdade vem quando percebemos nossa verdadeira identidade. O indivíduo descobrindo o segredo da onipresença pode libertar o mundo de sua escravidão das limitações do sentido material. Mas o que é essa onipresença que está presente onde estamos? Estejamos nós confortavelmente situados ou em algum inferno de pecado, falso apetite, doença, idade ou mesmo morte? O que é que pode nos libertar e, ao nos libertar, libertar toda a humanidade da escravidão dos 5 sentidos físicos e das limitações da mente humana? A consciência é a fonte criativa, presença, poder, lei e causa, e somente quando entendemos o significado da consciência, temos todo o segredo da vida. Espiritualmente, não há como demonstrar suprimento permanente ou duradouro para qualquer pessoa, porque, independente de quanto dinheiro uma pessoa possa receber, mesmo a maior quantidade de dinheiro não é suprimento e pode diminuir. Mas se pudermos trazer uma consciência de provisão para um indivíduo, então ele nunca experimentará a falta. Nós não podemos ter saúde sem primeiro ter uma consciência de saúde. É por isso que o nosso trabalho no caminho infinito não é demonstrar saúde para uma pessoa, mas sim demonstrar a consciência de saúde para ela. Uma vez, eu perguntei a um médico o que torna possível que fiquemos eretos sobre nossos pés. Sua resposta foi: nossos músculos. O que acontece com os nossos músculos quando nós desmaiamos, quando nós tornamos inconscientes ou quando morremos? O corpo perde seus músculos? Não. Ainda tem músculos. Então, por que não podemos ficar de pé? Se temos os mesmos músculos quando caímos, adormecemos, os mesmos músculos quando estamos inconscientes. A teoria de que os músculos nos dão capacidade de ficarmos eretos é uma resposta satisfatória para aqueles que aceitam um conceito puramente materialista do universo. É verdade que, do ponto de vista material, nós estamos de pé por causa dos nossos músculos. Quanto mais firmes e fortes são nossos músculos, mais tempo conseguimos ficar em pé, mais uma vez
que tocamos esse reino superior da consciência, descobrimos que não são os músculos que nos mantêm eretos, é a consciência. A consciência permite ficarmos eretos, usando os músculos como instrumentos. Então, assim é que não há nada na garganta ou boca que possa falar. Uma pessoa pode ter tudo isso e não ter fala, porque os músculos da boca, garganta e lábios não podem se mover. É a consciência que usa esses instrumentos e os faz funcionar. Aprender a dirigir um automóvel não faz um bom motorista, como está provado pelo fato de que mais pessoas morrem a cada ano por causa de automóveis do que por guerras. Nem todo mundo que pode mudar a marcha, colocar o pé no acelerador, começar, parar e estacionar um carro é um bom motorista. Um bom motorista é aquele em que a consciência governa a mente, o pensamento e os reflexos do corpo, que são tão importantes na condução. Sem essa consciência, existiria dentro de cada motorista a potencialidade do que acontece nas nossas rodovias. Se pudéssemos contar o número de falências que ocorrem todos os anos, saberíamos como é fácil entrar no mundo dos negócios e também como é difícil permanecer no negócio. É preciso mais do que uma soma de dinheiro para ser um homem de negócios. Quem atua é a consciência. A mais alta forma de consciência, a consciência pura, é o espírito. Entender a consciência nos permitirá compreender a natureza da onipresença, porque é a consciência que é a onipresença. Com o primeiro vislumbre do significado da onipresença, alvorece no pensamento a verdade de que, seja o que for a onipresença, ela formou o universo. Existe uma certa relação entre água e terra, e certamente há alguma razão para isso. As estrelas e planetas se movem em órbitas fixas, e deve haver uma razão para isso também. A onipresença que formou o universo só pode ser uma inteligência divina e infinita. Quando olhamos para o corpo humano, vemos evidência dessa inteligência em ação. Não foi uma pessoa que planejou o corpo com seus órgãos, coração, fígado, pulmões, cérebro, com seu sangue e sistema nervoso. Nenhum ser humano pensou isso. Nenhum ser humano colocou isso em uma tabela de planejamento. Só pode ter sido uma inteligência que formou o corpo humano, um poder criativo, lei, substância e atividade, operando com a precisão de um plano inexorável. A oração que, para o sentido material, buscaria a Deus para nos ajudar em nosso caminho e realizar nossa vontade, agora se torna uma comunhão. Não a minha vontade, mas a tua, seja feita. Lucas 22:42. Tu realizas aquilo que tu tens designado para eu fazer. Eu não posso, portanto, buscar tua ajuda para o meu caminho, mas eu posso buscar tua ajuda para estabelecer teu caminho dentro e através de mim. Deixai-me ser o instrumento da tua vontade, do teu propósito. Tu não realizas a minha vontade, tu realizas aquilo que tu me deste a fazer. Não podemos rezar para nos tornarmos um com Deus, porque sempre fomos e para sempre seremos um com o Pai. Esse foi o plano divino, desde o princípio, e a unidade já está estabelecida. Mas até que estejamos conscientes disso, a relação de unidade não estará funcionando para nós. Tornarmos-nos conscientemente um com Deus significa render a vontade pessoal. Pelo nosso conhecimento, o Sol, a Lua e estrelas não podem pensar, e talvez por isso eles estejam sempre sob o governo de Deus. Nós, por outro lado, pensamos do nosso jeito, em um sentido de separação. Repare nessa palavra sentido. Nós nunca realmente tornamo-nos separados de Deus na vida ou na morte, mas através da atividade do pensamento, nós construímos,
um sentimento de separação de Deus, que age da mesma forma como se fosse uma separação real. A vida começou antes da concepção, antes do nascimento, e a vida continuará após a sepultura para a eternidade. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13:5. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Não existe tal coisa como o fim do mundo espiritual, porque, enquanto houver consciência, a consciência será expressa. Não pode haver tal coisa como consciência não expressa, pois isso significaria inconsciência. Portanto, enquanto existir consciência, a consciência estará expressando-se como mundo e como homens e mulheres, mas sempre será aquela infinita consciência divina expressando-se individualmente. Aqui, novamente somos confrontados com dois mundos, o mundo da pura consciência e o mundo do sentido material. Todos os que vivem no sentido material conhecem o medo. Não há heróis, no sentido de pessoas que não conhecem o medo, mas existem heróis que executam grandes feitos, apesar de seus medos. O medo é, sem dúvida, o principal fator governando a vida, que é vivida pelos 5 sentidos. Nós tememos a morte, nós tememos acidentes, nós tememos a guerra, nós tememos a pobreza, nós tememos a doença, tememos os resultados do pecado. E nós, certamente, tememos o calendário que está marcando a passagem dos anos. Medo, medo, medo. E a liberdade de todo esse medo consumidor só pode vir através da oração, do reconhecimento da unidade. Enquanto nós somos conscientemente um com o Pai, vivendo em receptividade ao impulso espiritual, nada temos a temer, independentemente de qualquer situação ou condição humana que possa surgir como experiência temporária. Não teremos medo, porque estaremos vivendo em onipresença, sabendo que, desde que não temos vontade própria, não temos nenhuma dúvida de que o infinito pode executar seu plano através de nós. Parece haver 2 mundos, mas na verdade é apenas um, o mundo da consciência ou espírito. Mas existe uma falsa sensação de que um mundo nos envolve, e é esse falso sentido que constitui um outro mundo, o mundo do sentido material. É o sentido material que nos impõe a crença de que somos um corpo, composto de carne e osso. Através da consciência espiritual, no entanto, a convicção vem: este corpo não sou eu. Este corpo é um punhado de água e sal e minerais. Eu não estou no corpo. Assim, um eu separado e além do meu corpo, que é dono deste corpo, e, portanto, o corpo em si não é nada. Eu sou a lei para ele. Se nós acreditamos que há vida e inteligência no corpo, a água, sal e minerais, vamos colher o que temos semeado, que é a crença no sentido material. Os cientistas disseram que a substância da matéria é a mente. No entanto, a mente ainda faz parte do mundo dos 5 sentidos físicos, e é só quando vamos além da mente que estamos no mundo real. Enquanto estamos no reino da mente, podemos ter um corpo saudável ou doente, uma vez que a mente e a matéria são uma coisa só. Nós podemos ter pensamentos bons ou ruins, pensamentos materiais ou espirituais, inteligentes ou ignorantes. Porque o espírito é a consciência invisível e não tem qualidades. Nós não chegamos à perfeição a menos que nos elevemos acima da mente do bem e do mal, no reino da consciência, onde nós encontramos a unidade. Espírito é espírito. Ele apenas é. H2O não é boa nem ruim, apenas é. A eletricidade negativa e positiva não é boa nem má,
simplesmente é. Apenas o nosso uso pode torná-la boa ou má. O mundo do sentido material com seu bem e mal deve ser superado, mas lembre-se que nenhuma quantidade de estudo ou instrução irá descartá-lo. A única coisa que vai descartá-lo é a realização. Quando você leva uma verdade para a sua consciência, permanece nela e deixa-a perceber em você até o momento de realização. Você supera alguma medida de mortalidade. Em suas meditações, feche os olhos e tome a palavra Eu. Então perceba a natureza invisível do seu ser, do Eu que você é. Perceba que seu corpo está visível, mas o Eu não está visível. Então, lembre-se destas passagens da Escritura. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. João 10:10. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Olhe para o seu corpo, seu trabalho, seu casamento ou a sua casa e perceba. Eu por mim mesmo não sou nada. Esse eu que eu sou é a lei e a substância. É a comida que alimenta o corpo. É o cimento do trabalho, do casamento, das relações humanas. Mais cedo ou mais tarde, tentações na forma de privações podem vir, assim como elas vieram para o Mestre. De repente, a mente começa a pensar em dólares, assim como a mente de Jesus voltou-se para o pensamento do pão. Mas ele rapidamente reconheceu a natureza do sentido material que afirmava que o poder estava lá fora, no pão. Você também pode subir para aquele reino superior e dizer: nem só de pão vive o homem. O homem vive de cada palavra de Deus, de cada impulso espiritual recebido na consciência. É certo que a palavra aparece exteriormente como pão, dinheiro, músculos ou como o funcionamento do corpo. A percepção do eu parece produzir frutos no que chamamos de plano material, mas ele não é o plano material. Até mesmo o corpo e o dinheiro são os instrumentos de Deus. Se você pensa em dinheiro, propriedade, boa vontade ou comércio como a manifestação exterior da consciência, então essas coisas terão a qualidade e a quantidade da consciência que é infinita. Se você as vê como algo separado e à parte da consciência, elas se tornam inúteis. Treine a si mesmo para avaliar o que vem à sua mente à luz dos dois mundos. Estou concedendo poder a algo ou alguém externo ao eu que eu sou? Estou confiando em poderes bons ou ruins ou em medo? Estou confiando em poder externo e acreditando em coisas como infecções ou a passagem do calendário? Eu estou vivendo no plano do sentido material e dos valores materiais? Quando tais pensamentos vêm a você, reinterprete-os. Não, eu não vivo pelo pão ou pela propriedade, mas pela vontade de Deus. A vida sob Deus não está à mercê de acidentes, germes ou hereditariedade. Conforme eu retiro o poder do reino externo, conforme eu morro para minha humanidade, eu renasço em minha filiação espiritual. Ao atrair o poder de volta ao eu, que é você, o medo do mundo exterior desaparece. Por que delinear qual deve ser a vontade ou destino de Deus para você? Em vez disso, deixe o ouvido interno aberto para você ouvir com o ouvido invisível, esperando ouvir a inaudível palavra de Deus. Você não está pedindo nada, você está percebendo sua unidade com a fonte, comungando com ela e abrindo espaço para o Espírito de Deus despertar em sua consciência. Então, ele fará o seu trabalho em você e para você, e através de você. Fará isso sempre.